Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Nascimento e no vídeo de hoje vou falar um pouco para vocês sobre o tal do segmento facilitado. Segmento facilitado, que é muito utilizado no raciocínio osteopático, será que ele existe? Será que as teorias que a gente conhece hoje, o funcionamento que a gente conhece hoje do sistema nervoso, corroboram com esse modelo descrito pelo Core e pelo Deslo? Então fica ligado nesse vídeo e antes de eu começar a falar sobre isso, eu vou fazer aquele papo de praxe. Então, segue o canal, porque eu já descobri que tem muita gente que assiste os vídeos e não me segue aqui, não é inscrito no canal. Isso é uma sacanagem com a minha pessoa. Então, por favor, me ajuda. Segunda coisa, ativa o sininho para você receber as notificações dos vídeos. Quando tiver vídeo novo, estou fazendo vídeo novo toda semana agora sobre temas interessantes. E lembra que eu sempre peço sugestões de vídeos lá no Instagram. Professor Leonardo Nascimento lá no Instagram, no Stories, eu peço lá, sugestão de vídeo, o que você quer saber? Então, coloca suas sugestões lá que eu gravo aqui no YouTube para vocês, ou coloca aqui nos próprios comentários desse vídeo. Combinado? Então, seguinte, galera, vamos falar um pouco do tal do segmento facilitado que foi descrito pelo Core e pelo Deslow em 1947, e é um modelo que muitas escolas de osteopatia do mundo todo seguem como um determinante para saber se você vai tratar determinada região, especialmente da coluna vertebral, ou não. Então, será que esse modelo do segmento facilitado realmente existe? E será que a literatura científica consegue provar essa existência? Esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou falar sobre isso, talvez eu faça mais alguns vídeos sobre disfunção somática. Quero que você coloque aqui nos comentários se eu devo fazer mais vídeos sobre isso ou não, tá bom? Então, deixa eu compartilhar minha tela para falar para vocês do artigo de hoje. O artigo de hoje foi publicado no British Osteopathic Journal, tá? Uma revista científica que é da Inglaterra, tá? Especificamente de osteopatia. Então, aqui está o título do artigo, ele fala segmentos facilitados, uma revisão crítica. Então, esse artigo ele visa pegar o que tem na literatura sobre o segmento facilitado e organizar isso e saber se a gente tem como é que eu posso dizer, um embasamento neurofisiológico da existência disso, tá bom? Então, o conceito de segmento facilitado foi dominante na neurofisiologia osteopática por metade desse século. Então, a maior parte das escolas fala de segmento facilitado, a maior parte, as linhas de osteopatia também trabalham com segmento facilitado, até algumas outras áreas que não são da osteopatia, por exemplo, o próprio Opiled da terapia crânio-sacral fala de segmento facilitado também. Então, assim, muita gente fala do tal do segmento facilitado e esse modelo foi descrito pelo Irving Core e pelo Deslow e é válido por mais de 50 anos a gente tem esse modelo valendo por aí. Esse conceito foi o coração da osteopatia, né, do ensino de osteopatia, e frequentemente é utilizado tanto no diagnóstico clínico como parte do tratamento racional, né, do diagnóstico, do nosso raciocínio clínico em osteopatia, das diferentes condições, tanto músculo-esqueléticas quanto viscerais. Tá? Então, a gente utiliza esse modelo tanto para determinar se a víscera está em disfunção ou se a gente tem uma disfunção músculo-esquelética. A existência desses segmentos facilitados e a relevância para a terapia manual ou para a medicina osteopática nunca foi diretamente questionada. Então, não foi questionada como ela deveria ser. Então, a gente precisa questionar isso e é esse o propósito dessa revisão crítica desse artigo aqui. Então, o conceito de facilitação espinal. O que é esse conceito de facilitação espinal? É quando eu tenho uma área específica da coluna vertebral, né, da medula, que é capaz de organizar o processo de doença. Então, a gente acredita que a gente tem uma área específica da coluna que é capaz de organizar essa relação de saúde e doença, né? E se eu tiver alguma alteração nessa região, eu vou ter um processo de doença mais facilitado para acontecer. Isso é um modelo muito simplista e ele depende de duas variantes, né? Um input sensorial, né? Que é músculo esquelético e visceral. Então, eu tenho uma informação que chega no sistema nervoso central através do sistema músculo esquelético, através da víscera, e eu tenho uma eferência, né? Um output, né? Que rotas, né? Dessa volta dessa informação
que são tanto eferentes motoras quanto autonômicas motoras, que vai tanto para a glândula sudorípara, para os vasos e para as vísceras. Então, eu tenho uma informação sensorial do sistema músculo-esquelético e da víscera, que chega no sistema nervoso central, que é um input sensorial, e tem um output motor. E esse output motor, ele tanto acontece no músculo, quanto nas glândulas sudoríparas, nos vasos e nas vísceras. Esse processo de facilitação é iniciado quando eu tenho uma informação sensorial aberrante de uma área específica que está em perigo, né? Está em dano ou algum tipo de patologia muscular ou visceral, que leva às vias aferentes, que essas vias aferentes vão levar essa informação via medula. Isso pode alterar a atividade neuronal do mesmo segmento, do mesmo nível segmentar, e pode levar a áreas adjacentes, tanto acima quanto abaixo da coluna, da medula espinal, afetando centros não diretamente relacionados com a lesão original. Então, é isso que a gente acredita como o processo de facilitação. Então, a gente tem uma informação aberrante na coluna e na medula, né? E essa informação aberrante na medula pode levar alguns centros espinais, tanto acima quanto abaixo, a desenvolver um processo de saúde, desestabilizar o processo de saúde e doença do nosso paciente. Mesmo depois de examinar toda a pesquisa original, a gente pode perceber que tem alguns problemas sérios com esse modelo de segmento facilitado. E quais são os problemas que essa revisão aponta? Primeiro problema, eu tenho as influências descendentes dos centros superiores não foram incluídas nesse modelo. Então, a gente tem uma profunda influência somente segmentada. O que a gente sabe? Algumas áreas de controle superior podem modular essa resposta. Então, eu posso ter áreas no sistema límbico que podem modular essa resposta para cima ou para baixo, por exemplo. Eu tenho áreas do corpo caloso que podem modificar essa informação. Então, esse modelo não está levando em consideração os centros superiores de controle. Então, aí já é um erro, porque esses centros superiores de controle, eles podem estar ativados ou não. E se eles não forem ativados, não gera todo o reflexo, porque esse reflexo não pode acontecer só dessa forma medular, entende? Então, preciso ter um controle superior para isso acontecer, e esse modelo não leva em consideração esses centros superiores que podem modular essa resposta. A segunda coisa, fora da medula aferente e eferente, a gente tem conexões anatomicamente altamente segmentadas. Então, eu posso ter ativações pequenas sem ativar acima e abaixo. Então, eu tenho uma ativação extremamente segmentada e específica, tanto eferente quanto aferente na medula. E isso não necessariamente vai gerar toda essa resposta aberrante. Então, essas conexões altamente segmentadas podem determinar pequenas respostas e não as respostas tão globais como a lei do segmento facilitado diz. E esse modelo esse modelo de facilitação cria um paradoxo biológico que não tem suporte nem das pesquisas e nem das observações clínicas. Então, a gente sabe, por exemplo, que se um músculo causa uma facilitação medular e, consequentemente, uma disfunção visceral, isso quer dizer para a gente que cada vez que a gente tiver alguma lesão muscular ou alguma ameaça muscular, alguma alteração muscular, algum pequeno dano muscular, isso vai automaticamente resultar em alguma disfunção visceral. E esse cenário, em condições normais, como, por exemplo, algum tipo de tensão muscular que foi associada com uma lesão, por exemplo, um estiramento muscular ou alguma contratura muscular, pode inevitavelmente levar a uma disfunção visceral. E não é necessariamente o que acontece. Você pega atletas que têm lesões musculares, eles não vão ter lesões viscerais automaticamente por causa dessa lesão muscular. Então, essa resposta direta do músculo para a víscera não acontece como a gente acredita, de forma tão simples assim. Eu tenho uma organização do sistema nervoso central que pode impedir ou pode até facilitar esse processo, mas ela pode impedir, e esse modelo não leva em consideração que ela pode impedir. A pesquisa original do Corey e do Deslow e dos seus colaboradores foi a primeira a descrever esse modelo de segmento facilitado na medicina osteopática. Então, a gente precisa respeitar, porque isso
faz parte da história da osteopatia. A gente respeita, mas a gente tem que provar o que aconteceu no passado. Muita coisa que acontece no passado a gente não prova no presente, e a gente precisa mudar o modelo e melhorar o nosso modelo de ensino sempre. Precisamos estar sempre preparados para isso. Então, eles utilizaram diferentes experimentos para demonstrar os seguintes achados. A variação de limiar motor. Então, eles falavam de pressão nos processos espinhosos produzidos por um reflexo, uma contração de reflexo muscular e próximo do segmento. Em alguns segmentos, a resposta foi exagerada. E cada pessoa tem uma resposta individual a esse tipo de estímulo. Tá? Então, aquele experimento do martelinho, ele não pode ser replicado em larga escala, porque para algumas pessoas aquele martelinho não vai estar facilitado naquela intensidade, e para outras pessoas vai estar muito mais facilitado. Isso não quer dizer que eu tenho uma alteração, essas variações acontecem dentro da normalidade também. Então, esse é o primeiro fator que pode levar esse experimento a não estar tão embasado assim. Segunda coisa, eu tenho níveis diferentes de condutividade da pele. Então, eu tenho diferenças entre o padrão de pacientes e pacientes com algum tipo de alteração e pacientes normais na pele. Esse experimento de condutividade da pele sugere que, quando eu aumento a atividade da glândula sudorípara, eu tenho uma alteração simpática na região. E não necessariamente isso acontece. Eu posso ter uma alteração, uma ativação da glândula sudorípara sem nenhum estímulo simpático, com um estímulo, por exemplo, só de controle de temperatura. Então, não dá para determinar diretamente que uma alteração de condutibilidade da pele determina um segmento facilitado. Então, a questão do dermátomo, pela condutividade da pele, já está um pouco comprometida. Lembrando que esse experimento foi de 1958. Esse primeiro que eu falei do martelinho, 1947. Tá? Os níveis, a variação dos níveis de atividade vasomotora, utilizando temperatura e sensores sensores de luz, eles tentaram demonstrar que os sujeitos normais têm uma atividade individual vasomotora que modifica em diferentes partes da coluna. Essas diferenças de resposta, tanto a temperatura quanto aos sensores de luz, varia também de indivíduo para indivíduo. Então, o mesmo estímulo em indivíduos diferentes pode gerar respostas diferentes. Então, eu não posso também avaliar pela essa condutibilidade da pele. Aí eu tenho reflexos viscerossomáticos. Algumas vezes, algumas patologias conhecidas viscerais se manifestam de forma segmentar, como, por exemplo, uma alteração da condutividade da pele. E isso realmente acontece. Então, esse reflexo viscerossomático, a gente sabe que ele está presente. Por exemplo, pacientes com alteração, gastrite, por exemplo, tem uma tendência a ter um padrão de dor referida muscular, né, numa área da pele. Tá? Então, esse reflexo viscerossomático, mais de novo, a manifestação pode ser individual. As áreas de manifestação são individuais, então fica difícil determinar. A gente tem uma ideia de qual é, mas a gente não consegue determinar com facilidade. E, por último, cada indivíduo tem um padrão térmico único e alguns padrões comuns são compartilhados por todos os indivíduos. Então, o padrão térmico ele também tem essa característica de individualidade. Tá? Contrariando as nossas crenças, o que não foi demonstrado com os experimentos do Core e do Desdal e dos colaboradores que eu descrevi para vocês acima. Eles não mostraram facilitação. Por quê? A maior parte dos estudos foram feitos em indivíduos normais. Indivíduos normais não têm disfunção necessariamente. Então, se eles querem mostrar um processo de facilitação no indivíduo com um problema, eles deveriam avaliar indivíduos com problemas, não indivíduos saudáveis. Esse é o grande... Eu falo tanto isso aqui que acho que vocês, quando vocês forem fazer uma pesquisa, vocês nunca vão querer pegar indivíduo saudável para nada. Mas é exatamente isso. Se eu quero mostrar que tem um problema numa situação patológica, para que eu vou avaliar em paciente saudável? Não tem sentido. E se os sujeitos forem saudáveis, como que eles têm uma alteração supostamente neuropatológica
nesse estado de facilitação. Que é exatamente o que eu falei para vocês. É impossível, o indivíduo é saudável. Não vai apresentar isso, tá? Uma outra coisa, eles não demonstraram reflexos somato-viscerais. Esses estudos não mostraram nenhuma atividade anormal muscular ou músculo-esquelética, ou anormalidades musculoesqueléticas que afetam diretamente a víscera no processo de facilitação. Essa conclusão é totalmente hipotética, que isso nunca foi demonstrado em humanos com o sistema nervoso intacto. Eles não mostraram que a estimulação de mecanorreceptores ou proprioceptores podem causar uma modificação na atividade visceral. Então, em nenhum desses estudos eles conseguiram demonstrar os reflexos somato-viscerais acontecendo. Eles demonstraram o inverso, que algumas vezes, algumas patologias viscerais se manifestam de forma segmentar na condutividade da pele. Isso não é um reflexo somato-visceral. Tá? Eles falharam em demonstrar a relevância para a terapia manual osteopática. Um outro ponto interessante é que não tem nenhuma menção em todos esses estudos qual forma de técnica manual pode levar a essas alterações autonômicas, né? Normalizar essas alterações autonômicas. Então, eles fizeram esse processo e eles não trataram esses pacientes com nenhum tipo de... não utilizaram nenhum tipo de intervenção nesses pacientes antes e depois de avaliar todo esse segmento facilitado. Então, a gente não sabe exatamente qual a relevância disso para a osteopatia só com os experimentos deles. Porque a gente não tem nenhum estudo que fala assim, manipula e o limiar modifica, manipula e a condutância da pele modifica, manipula e a víscera ou mobiliza e não sei o quê. Então, eles não fizeram isso. Eles deram só o primeiro passo. E o estudo não foi feito em nenhuma continuidade. Então, a conclusão que a gente tem desse estudo, que eu achei bem interessante, é a gente precisa que os osteopatas, que a osteopatia desenvolva um melhor entendimento de sua neurofisiologia. Algum desses achados clínicos comuns dessas condições, que os osteopatas encontram diariamente na sua prática, como alterações posturais e alterações de movimento, modificações neuromusculares depois de lesões musculoesqueléticas e a neurofisiologia e os aspectos da dor. Então, a gente precisa embasar melhor o que a gente faz na osteopatia. A gente precisa entender que o segmento facilitado precisa ser melhor estudado para funcionar como base da nossa prática clínica. Beleza? Valeu, até a próxima.